Graças a Deus. Vamos à mensagem, então, no nosso telão. Tema desta noite é Natal. Deus está conosco. Glória a Deus. Porque é Natal, amados. Porque é Natal. E um dia foi Natal, quando Jesus veio a esta terra. E Ele está conosco todo o tempo, para sempre. Isto foi profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É Natal. Deus é conosco, Deus está neste lugar. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com Ele. Ele lhe ouve agora. Ele escuta a voz que sai do coração de cada filho. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus justo, Deus verdadeiro, Rei de reis e Senhor de senhores. Que bom é nós te conhecermos, Senhor. Que bom é saber que falamos com Deus vivo, real, verdadeiro, o Todo-Poderoso, um Rei que reina, aquele que é Siló, aquele que é o pacificador, o rebento, o renovo, a raiz de Davi, aquele que é geração salva, aquele que era, que há de vir buscar a sua noiva. Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o juiz do universo, aquele que é o cavaleiro do cavalo branco, aquele que governa, que reina, aquele que dirige as nossas vidas, que é o Senhor, o Salvador, o Redentor, o Regenerador, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós estamos aqui por Ti, Jesus. E nesta hora, Senhor, dia em que se comemora o Teu natalício, nós estamos aqui para Te louvar, para Te adorar, para Te engrandecer, para Te agradecer por tão grande salvação. E para Te dizer que nós Te amamos, Jesus. E que nós amamos a Tua palavra. Portanto, fala aos nossos corações, porque nós Te recebemos a palavra com ações de graças, sabendo, Pai, que esta palavra virá acompanhada de grandes sinais. Em Teu nome, amém e amém. Obrigada, pastora Silmara, diácono Ciro Tiago. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus Cristo, filhos abençoados, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, não da letra, da lei, porque a letra mata, mas do Espírito que vivifica. Filhos chamados para reinar em vida. Homens e mulheres selados com o Santo Espírito da promessa. Nosso ministério tem o privilégio de falar daquilo que conhece por revelação do próprio Deus. Os nomes, os títulos, as manifestações, as características de Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. É bom quando a igreja abre o seu altar para revelar mais de 700 nomes do Deus único e verdadeiro. Eu sei que isto é absolutamente necessário e fundamental. Porque se você não sabe quem é Deus, se você não conhece os seus títulos, as suas manifestações, as suas virtudes, você não pode ter uma relação perfeita com Deus. Como seria difícil num casamento se a noiva e o noivo, a esposa e o marido não se conhecessem perfeitamente, intimamente, não soubesse um a respeito do outro, tudo que envolve a outra vida. É muito difícil uma relação
dar certo, dar frutos, uma relação ter sentido, ter significado, quando as duas partes num casamento não se conhecem perfeita e profundamente. O que dizer da nossa relação com o Deus Criador, com o Deus Todo-Poderoso? Se nós não o conhecemos profundamente, porque da parte dele, em relação a nós, ele nos conhece perfeitamente, totalmente, plenamente, completamente. Até as entranhas ele conhece. Mas se nós não o conhecemos como ele é de fato, como ele se manifesta, como ele é chamado, com suas virtudes, com seus títulos, com suas características, a sua divindade, a sua multiforme graça, sabedoria, nós nunca estabeleceremos uma relação, um relacionamento perfeito com Deus. Então hoje nós vamos ver que o nascimento virginal de Jesus, que foi profetizado 700 anos antes dele nascer, através do profeta Isaías, quando nós compreendemos o nascimento de Jesus corretamente, isto se torna para nós um alicerce de vida. Isto se torna para nós um fundamento da nossa fé, da fé cristã. E o embrião desta profecia de Isaías está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Deus, logo depois do pecado ter entrado na vida do homem, Deus fala com aquela serpente que era Satanás encarnado, e ele diz ao diabo: porém inimizade entre ti e a mulher. A mulher tipifica a igreja. Entre a tua descendência, aqui então, Deus está mostrando que o diabo teria uma descendência na terra, são os filhos da perdição, os filhos do diabo, os ímpios, aqueles que estão destinados à perdição. E ele diz: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da igreja, o descendente daquela mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui está profetizada já, no capítulo 3 de Gênesis, a vinda de Jesus a esta terra. Nós precisamos pensar um pouquinho, porque há na Bíblia Sagrada pelo menos 5 personagens que tiveram uma origem sobrenatural, que tiveram um nascimento muito diferente dos demais. Primeiro, Adão. Adão não teve pais. Adão foi gerado do barro. Segundo, Eva também não teve pais. Ela também foi formada de uma costela de Adão. Nós poderíamos falar de Isaac. Isaac, que foi o filho da promessa a Abraão, 2 velhos idosos, totalmente estéreis, com 100 anos aquele homem, só poderia ser um nascimento sobrenatural. Isaac foi um milagre. João Batista também foi um milagre, porque o pai dele e a mãe, Isabel, também já eram idosos. Isabel também era estéril. E na velhice, eles conceberam e nasceu João Batista. E poderíamos, logicamente, culminar com Jesus, que nasceu de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. Então, esta origem de Jesus, a que nos interessa hoje, ela deve ser bem compreendida. Por que nós precisamos conhecer bem esta origem de Jesus, este nascimento de Jesus? Porque Jesus é o Deus único, é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, é o Deus soberano. E nós precisamos entender este nascimento em forma de homem. Diz em João 1:1-4, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, o logos, a palavra estava com Deus. O logos, a palavra, era o próprio Deus. E diz que no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Este verbo, este logos, que era Deus, estava no princípio de todas as coisas com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, quando todas as coisas foram criadas, quando Deus disse, haja luz, haja firmamento, haja mares, faça separação das águas, da terra, das montanhas. Quando todas as coisas foram criadas, lá estava Jesus criando. Ele era o verbo, o logos. Ele estava no princípio de tudo. Jesus era o verbo. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. E por meio dele, tudo que existe foi feito. Diz também em João 1,14. E o verbo, Deus, o logos, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Deus criador de todas as coisas, o verbo, o logos, se fez carne nesta terra. Ele não tinha, antes de se fazer carne, um corpo físico. Ele tinha um corpo de glória. E quando ele nasceu, ele fez carne e Deus passou a ter um corpo humano, um corpo físico. Ele se fez carne no ventre de uma virgem. Ele se fez carne no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. Sem o toque sobrenatural, sem o poder sobrenatural, isso aqui não poderia ter jamais acontecido. A encarnação do próprio Deus no ventre de uma virgem, se fazendo carne, isto é obra sobrenatural. Foi obra e graça do Espírito Santo de Deus. É isto aqui que se chama a encarnação de Deus. A encarnação de Deus teve um nome: Jesus. Jesus é a encarnação de Deus, porque Jesus era Deus desde o princípio. O verbo, o logos, estava no início, no princípio, por meio dele tudo foi criado, e ele então encarna no ventre de Maria. O Deus toma um corpo físico agora e vem para cumprir uma missão, um propósito. João 3,13 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então Deus, o Logos, desceu do céu e se fez carne. O Deus da criação, o Logos, o que criou todas as coisas, é Jesus Cristo. Quando ele teve um corpo de carne, nós então passamos a saber que o Deus Criador era Jesus. Ali vimos a sua glória, porque antes ninguém via. Ele tinha um corpo de glória, ele tinha uma presença gloriosa, mas não um corpo humano, um corpo físico. Em Jesus nós vimos a glória de Deus. Ali estava o próprio Deus encarnado. João 6,62 diz: que será, pois, se virdes o Filho do Homem? Outro nome, outra expressão para Jesus. Se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. Então, Jesus foi assunto aos céus e ele subiu para onde? Para o trono. Ele foi se sentar no trono de glória onde primeiro ele estava. Quando? Antes dele ter um corpo de carne, Jesus estava num corpo espiritual, cheio de glória, criando. Ele era o Todo-Poderoso. E agora ele sobe, depois de cumprir o seu desígnio na terra, para o lugar onde primeiro ele estava. Então, não existe, portanto, uma trindade celestial, uma santíssima trindade. Isto foi uma invenção dos homens. Existe um único Deus que se manifestou triunicamente na criação, na redenção e depois de Pentecostes. Isaías 9,6 atesta desta verdade também. Porque um menino nos nasceu. Como é que Isaías profetiza isto 700 anos antes deste nascimento e fala no passado? Um menino nos nasceu. Ora, bispa, mas ele nasceria 700 anos depois. Porque lá atrás,
na criação, já havia a determinação da provisão de Deus. Tudo estava pronto, apenas iria se manifestar em tempo perfeito e preciso do Senhor. Agora, na mente de Deus, tudo já havia sido preparado. Por isso que 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías diz, um menino nos nasceu. Ele já está afirmando isso categoricamente como algo feito, algo determinado por Deus, que seria manifestado 700 anos depois. E ele diz, um filho se nos deu, porque este menino que seria o Deus encarnado, viria na manifestação de filho. Ele nasceria de uma virgem, como um filho do homem. Por isso ele é chamado filho do homem, tá bem? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Ora, este menino não era qualquer menino, este filho não era qualquer filho. Era aquele Deus soberano que tem o governo sobre a sua vida. Ele governa, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, aqui outros nomes deste mesmo Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Quer dizer que o menino que nasceria 700 anos para frente, o filho do homem, era quem? Deus forte, o próprio Deus, Pai da eternidade. O Deus Pai era Jesus, príncipe da paz. Então, Deus se fez homem. Em Filipenses 2:7, Paulo, diante desta revelação, diz, antes a si mesmo se esvaziou. Para ele vir aqui na nossa forma humana, ele teve que se esvaziar da sua glória. E diz que ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Ele tornou a forma de homem. Ele foi reconhecido numa figura humana. Ele quem? Aquele Deus que se esvaziou para vir na minha e na sua semelhança, em carne, porém sem pecado. Então, Jesus, o Deus Criador, se esvaziou da sua glória, se tornou em uma figura humana, mas por trás daquela carne estava o próprio Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele não era 50% homem, ele era 100% homem. Por isso ele foi chamado de filho do homem. Ele assumiu a minha e a sua condição na carne. Ele chorou, ele sofreu, ele foi injustiçado, ele foi entristecido, ele passou necessidades, ele passou por apertos, ele passou por agruras. Ele foi 100% homem, mas ele era todo o tempo 100% Deus. Por trás da sua carne estava o próprio Deus. E o que era exatamente a carne de Jesus? Hebreus 10:20 diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quer dizer que a carne de Jesus era um véu. As pessoas tinham um véu que muitos não conseguiram ver o que estava por trás do véu, o que estava por trás daquela carne. Atrás daquele véu estava o próprio Deus. Atrás daquela carne, daquele corpo, daquela figura humana, estava Deus. Lucas 1:78 diz: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Então agora eu quero que você preste atenção neste outro nome, nesta outra expressão, nesta outra manifestação do próprio Deus. Diz que pelas entranháveis misericórdias de Deus, ele se manifestaria, ele viria nos visitar. E quem seria ele? O sol nascente das alturas. Então vamos ver que o Logos, o verbo, se faz carne, tem um corpo de homem, tem uma carne que é um véu, ele se esvazia da sua glória
e ele assume a figura de um servo. Isto significa que ele veio para servir. E nesta passagem aqui ele é chamado de o sol nascente das alturas. Amados, quando este sol nascente das alturas chega ao horizonte da vida do homem e da mulher, há um raiar de um novo dia. Por isso ele é chamado de sol nascente das alturas, porque é o Deus soberano, todo-poderoso, que quando ele raia, quando ele se manifesta na vida de um homem, na vida de uma mulher, este sol que nasce, ele nasce trazendo um novo amanhecer, um novo dia, um novo começo, um recomeço de vida. Este sol produz efeitos fortes, produz efeitos eternos na nossa vida. Ele chama a vida de um eleito de Deus, ele chama e ele tira das trevas. Por isso ele é o sol nascente. Quando Jesus nasce na vida de um eleito de Deus, ele tira este eleito de Deus da escuridão, da frieza, ele tira das trevas. O sol começa a nascer e a brilhar, e quando o sol nasce, ele mostra que algo novo está surgindo, algo diferente vai nascendo, e as trevas, em face àquele sol que nasce, vão se dissipando. Isto é realidade na nossa vida. Isto já aconteceu e eu dou graças a Deus, porque eu experimentei o sol nascente das alturas. Um dia o sol nascente nasceu nas minhas trevas. Diga glória a Deus. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: o sol nascente das alturas já dissipou as trevas da sua vida. Graças a Deus por isso. Esta luz deste sol nascente, ela mostra o que é o pecado. Quando o sol nascente, Jesus Cristo, chega à nossa vida, a primeira coisa que nós identificamos é a nossa natureza pecaminosa, é o estado em que nós estamos, o estado de pecadores em que nós nos encontramos. Mas este sol vem para revitalizar a vida, para redirecionar a nossa vida. Quantas trevas estiveram na nossa vida durante anos, antes do sol nascente das alturas se manifestar? Quanta obscuridade. Amados, não sei se vocês, como eu, adoravam imagens, se prostravam diante de entidades, de quadros, de figuras estranhas. Eram trevas. Nós estávamos cegos, nós estávamos na escuridão. Mas graças a Deus que o sol nascente das alturas fez uma intervenção na história da nossa vida. Graças a Deus. Quantas superstições nós tínhamos. Era sexta-feira. Sexta-feira 13, então, passar debaixo de uma escada, nem pensar. Gato preto, espelho quebrado, lua minguante, número tal. Quantas superstições nós tínhamos, quantos medos nós tínhamos da vida. Quanta paura do dia de amanhã, de um ano que iria se iniciar, muitas vezes sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma prerrogativa de uma vida melhor. Quanto desespero quando nós pensávamos na morte. Quanto desespero quando nós pensávamos no inferno, na figura do demônio, de Satanás, em alma do outro mundo, espíritos. Quanto desespero quando nós não entendíamos nada do mundo espiritual, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente e o nosso espírito estava morto em delitos e pecados. Porque a nossa vida eram trevas.
E por que eram trevas? Porque nós não tínhamos Jesus. O sol nascente das alturas não tinha ainda se manifestado em nossa vida. E nós, naquela escuridão, fomos capazes de nos embrenhar pelo ocultismo, pela magia, pelos caminhos escuros e escusos, o mundo tenebroso do espiritismo, da macumba, dos búzios, das cartas, das leituras de mãos, das sortes, dos jogos de azar, das premonições, das intuições. Mas Isaías 61 diz: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aleluia! Você resplandeceu, a luz de Jesus, do sol nascente das nações, das alturas, surgiu, nasceu sobre a sua vida. Você se recorda quando a glória do Senhor, ela nasceu sobre você? Quanto tempo faz? Você é capaz de dar glória a Deus? Quando Deus dissipou as trevas da sua vida, tirou você da idolatria, tirou você da macumba, tirou você do espiritismo, do ocultismo, dos medos, das superstições. Glória a Deus, amados. Você precisa glorificar a Deus por aquele momento que o sol nascente das alturas brilhou na sua vida. Não se esqueça, há uma obra já manifestada. Você tem que amar muito a Jesus. Você tem que dedicar a sua vida a Jesus. Porque das trevas veio luz para a sua vida. E você não poderia fazer nada para sair das trevas. Um Salvador precisava se manifestar na sua vida. O sol nascente das alturas precisava brilhar nas suas trevas. E Ele soberanamente fez isso, porque Ele lhe predestinou em amor desde antes da fundação do mundo. Você foi criado para o louvor da sua glória, para brilhar, para resplandecer. Malaquias 4:2 também diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, quem aqui teme o nome de Jesus? Quem é temente a Deus? Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Olha outro nome. Sol da justiça. Estou falando que são mais de 700 nomes, expressões, títulos. Sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O bezerro pula porque ele é livre. E o que Jesus fez conosco? Nós estivemos todos presos, algemados, amarrados nas trevas da religião, nas trevas do ocultismo. Nós todos estávamos presos ao império das trevas, a este mundo que jaz no maligno. Estávamos todos como escravos, mas veio o sol da justiça, o sol nascente das alturas, e brilhou. E Ele fez luz nos nossos caminhos. Ele iluminou, Ele arrancou os véus do nosso coração. Ele nos fez ver o valor que tem a nossa vida, porque alguns aqui até pensavam em dar cabo da própria vida. Ou quem aqui nunca pensou, antes de Jesus nascer e brilhar em nós, e mudar o curso da nossa história, quem nunca pensou em: o que vai dar minha vida? Para que eu sirvo? Melhor fora morrer. Quantos aqui não pensaram isso? Eu pensei. Eu passava toda noite, voltando da faculdade, já contei isso aqui. Eu descia de um ônibus, atravessava o viaduto do chá para pegar outro. E toda noite eu olhava lá embaixo e dizia: será que eu tenho coragem? Um dia eu pulo. Eu tinha 18 anos. E você pode pensar, 18 anos, você pensava em morrer? Eu pensava em morrer e rápido. Porque eu não tinha luz. Eu não conhecia o sol da justiça. Ele não brilhava ainda na minha vida. Eu vivia numa névoa de catolicismo, espiritismo, umbanda,
misticismo, esoterismo, orientalismo, filosofia. Que cegueira, que escuridão, que vida medíocre. Eu me arrastava, mas eu não mostrava para ninguém que eu me arrastava. Eu andava com os meus belos livros, estudava, sobressaía na minha sala de aula, mas que pobre eu era. Os meus sentimentos eram terríveis, a minha cabeça era doente, os meus envolvimentos todos eram malignos, era tudo frágil, tudo oco, nada tinha sentido, nada tinha significado. As coisas que eu dava valor duravam muito pouco, eram nada, passava tudo muito rápido. E quando eu ficava sozinha comigo mesma, eu não tinha nada. Eu era uma garota fútil, vazia, sem sentido de vida, sem perspectiva do dia de amanhã. Tanto fazia ir para mais um dia ou não. Não havia sonho. Quando eu sonhava com alguma coisa, o império das trevas tratava logo de acabar com os meus sonhos, de me mostrar que a realidade era bem outra. Mas, um dia, o Senhor preparou para que eu, como um bezerro, uma bezerra solta da estrebaria, também saltasse e saísse pulando, porque Ele me deu a liberdade que jamais eu teria se o sol nascente das alturas não tivesse se manifestado. Eu era presa, cativa do diabo, como qualquer pessoa que não tem Jesus Cristo. Cega, surda. Amado, nós precisávamos de uma grande salvação. Todos nós precisávamos de uma grande salvação. Estávamos todos presos, encerrados no pecado. Mas Jesus veio e iluminou as nossas trevas. Arrancou aqueles véus da religião, do misticismo, aqueles véus que não nos deixavam enxergar nada. E Ele nos fez ver o valor que a nossa vida tem para Ele. Ele diz que você tem valor, que Ele te amou antes de você ter um corpo de carne, quando Ele te criou. Ele te amou de tal maneira que Ele encarnou no ventre de uma mulher, se fez carne para naquela cruz do Calvário, 33 anos depois de se fazer carne numa manjedoura, para que Ele encravasse tudo que era contra você e contra mim e nos tornasse livres, e nos fizesse livres, e nos tirasse do império das trevas, tirasse o domínio de Satanás das nossas vidas. Ele fez isso porque Ele amou você e amou a mim, porque a sua vida tem valor para Jesus, porque a sua vida é preciosa para o Todo-Poderoso. Mesmo que ninguém tenha te dado valor até o dia de hoje, Ele te dá valor. Glória a Deus. Nós somos preciosos. Diga: eu sou precioso para Deus. Diga: eu sou importante para Deus. Diga: eu sou amado por Deus. Diga: eu sou um com Deus agora. Lucas 1,79. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Olha o que diz aqui. Para alumiar os que jazem nas trevas. Olha a nossa condição. Bispo, mas por que hoje você está falando disso? Amado, nós não temos que comemorar o Natal como as outras pessoas aí que não conhecem a história da vida transformada. Nós temos uma história de uma vida transformada, resgatada. Jesus veio alumiar os que jazem nas trevas. Olha como nós estávamos mortos na escuridão e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Você sabe como você chegou hoje a esta igreja? Com os seus pés dirigidos por Jesus pelo caminho da paz.
Nós temos paz com Deus. Os nossos caminhos hoje são caminhos de paz. Mateus 4:16 diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Quem viu grande luz, diga graças a Deus. E aos que viviam na região e sombra da morte, nós todos, resplandeceu-lhes a luz. Isto aqui é uma profecia que aconteceu na minha vida e na sua vida. Nós é que estávamos nesta região da sombra da morte e trevas, mas nós conhecemos a luz. A luz é outro nome da manifestação de Jesus Cristo. Diga, Jesus é luz. Bom, mas um dia, diz a Bíblia que nós conhecemos esta luz. E como? João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso significa que o dia que nós conhecemos a verdade nos libertou das trevas. A luz brilhou, porque Jesus trouxe a graça e a verdade. Segundo aos Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quer dizer que este século tem um Deus, com letra minúscula, é Satanás. E o que é que ele faz? Ele cega o entendimento. Você sabe por que muita gente critica você estar aqui hoje? Quem sabe você deixou até algum parente, algum familiar, que diz, mas hoje... até hoje você vai à igreja? Estas pessoas estão cegas. Você tem que entender por que estas pessoas estão cegas. Porque o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Eles ainda não creem em Jesus. O sol nascente das alturas ainda não brilhou, não se manifestou nestas vidas. E enquanto isso não acontece, eles estão cegos. Você sabe o que é uma pessoa cega? É triste. Agora, ter cegueira de entender. É por isso que as pessoas, agora dia 31, vão dar 3 pulinhos à meia-noite, pular 3 ondas, comer lentilha sem tempero, chupar a semente de romã, pôr não sei o que na carteira, uma calcinha rosa, uma peça amarela, um não sei o que, roupa branca, e vão jogar champanhe para Iemanjá, manjar, o demônio manjar, e flores. Por quê? Porque as pessoas estão cegas pelo Deus deste século, que cega o entendimento. E para que ele cega o entendimento? Agora você entende, nós também estávamos assim. Para que o diabo cegava o nosso entendimento? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Para que as pessoas não enxerguem a luz de Jesus. O diabo cega, porque ele não quer que as pessoas enxerguem a luz de Jesus. E quando Jesus começa a mostrar a sua luz para alguns, enfiam-lhe num ministério onde dizem, Jesus é uma meia, é um paninho, é uma toalhinha, é um galho de arruda, é um sabonete da salvação. E novamente o diabo cega o entendimento e eles continuam cegos e incrédulos. Mas se é eleito de Deus, mas se foi predestinado em amor desde antes da fundação do mundo, há um dia, o dia do poder de Deus, em que lhes resplandecerá a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. E nós esperamos os nossos familiares que ainda não estão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Próximo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Jesus veio para servir. Só é realmente cristão, na verdadeira acepção da palavra, quem serve. Um homem e uma mulher, eu tenho descoberto isso, só são cristãos de fato, se eles estão para servir, porque eles seguem o exemplo de Jesus. Servir, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele
Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A glória de Deus, amados, só pode ser vista através da face de Cristo. Se nós entendermos que Cristo é o próprio Deus, se nós não olharmos Cristo mais na carne, porque Ele não quer ser conhecido na carne, Ele não quer ser visto como o Deus da Via Crucis, o Cristo que sofreu, que padeceu, que foi cuspido. Se nós enxergarmos que por trás daquela carne estava o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Verbo, o Logos, se nós enxergarmos Jesus ali, amados, não haverá trevas que prevaleçam na nossa vida. Ele é a luz que ilumina todo homem. Ele traz aquilo que nós não vemos à existência. Ele manifesta aquilo que nós humanamente não podemos enxergar. Você tem que receber algo novo a partir deste Natal. Você tem que enxergar além do que você enxergou até o dia de hoje. Porque Jesus é a luz que resplandece em nosso coração. Diga graças a Deus. Amados, o coração foi iluminado. A palavra de Deus arrancou aquele coração de pedra e colocou um coração sensível. Quem tem um coração sensível a Deus hoje? Diga glória a Deus. A vida sem Jesus não é nada. A vida sem Jesus não é nada. Este Natal para nós não é mais um Natal. É vida consagrada, é vida com Jesus. É luz brilhando, é revelação de Deus. É coisas novas colocadas pelo próprio Deus em nossos corações. Mas para o mundo que está cego de entendimento, que é incrédulo, é apenas mais um 25 de dezembro. Vão passar as festas, vai passar o 31, foguetório. E depois, meus amados, 2, 3 dias de janeiro, ninguém mais lembra de nada. Volta a mediocridade da vida. Acabou o efeito da bebida, do êxtase, da droga, do auê. Acabam as coletivas férias e volta todo mundo a ser escravo do diabo, naquela vidinha medíocre. Mas você tem diferença. Você tem a luz. Você continua brilhando. Os seus caminhos são caminhos de paz. Esta luz do sol nascente das alturas, ela penetra no mais profundo do nosso ser. Ela penetra onde nada pode entrar, lá dentro, onde estão os pensamentos e os intentos do coração. Jesus passou a dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Isaías 9, 1 e 2 diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Nós éramos como uma terra seca, aflita, pessoas aflitas. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando você acreditou em Jesus, as trevas se dissiparam, entrou a luz no seu coração, os seus olhos se abriram. Agora você sabe quem é Jesus. Jesus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ame a Jesus acima de tudo e de todos. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Jesus no lugar de honra, no lugar de destaque. Seja você um adorador de Jesus Cristo. Seja apaixonado por Jesus. Seja dependente de Jesus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Deus dirige os nossos passos. E Ele não dirige os nossos passos para o mal. Ele dirige os nossos passos para o bem. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que só tem quem é de Jesus,
E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Você não sabe porque você passa por certas situações que para o mundo são desesperadoras. Alguns aqui, amados, passam por certas situações terríveis, que se alguém do mundo passasse, dava um tiro na cabeça. E eu sei de situações que são desesperadoras. Mas nós passamos em perfeita paz. Uma paz que excede o entendimento, que nós mesmos ficamos perplexos. Como é que é possível nós suportarmos certas pressões, injustiças, certas lutas que se arrastam às vezes por um tempo maior do que o esperado? E nós temos esta paz de Deus que excede o entendimento. Esta paz, ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O Deus da paz, diz aqui, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. O Deus da paz é Jesus. O Deus da paz é o nosso Deus. E Ele direcionou os seus passos para a paz. Amém? Isaías 7,14, voltamos lá. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, Ele já deu. Eis que a virgem conceberá, ela já concebeu. E dará à luz um filho, ela já deu. E lhe chamará Emanuel. Emanuel já nasceu, Ele é Deus conosco. Mateus 1:23 cita a profecia de Isaías. 700 anos depois, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso significa que Deus não está apenas lá em cima no trono. Deus está conosco. Deus está conosco. Onde Deus está, irmãos? Deus está. Segundo aos Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. Ele é Deus. Jesus é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Eu pergunto, onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Espírito do Senhor? Faz assim, está aqui. E onde há o Espírito do Senhor, aí há. Por isso você pode saltar como bezerro solto da estrebaria. Você é livre pelo poder de Jesus Cristo, que brilhou na sua vida. Você é livre. Você não é escravo de bebida, de droga, de cigarro, de medicamento, de pessoas. Você é livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, aleluia! O Espírito está em nós, você é livre, nada mais lhe condena. Mas se o meu passado, o Espírito que habita em você, perdoou o seu passado, lançou no mar do esquecimento, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Diga, eu sou livre. Êxodo 3,12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Olha a profecia para Moisés lá atrás, eu serei contigo, eu serei contigo. O que é Emanuel? Deus conosco. Emanuel já nasceu? Já. Onde é que está Deus? Conosco e em nós. Josué 1,5, olha o velho pacto, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Você está passando por uma luta muito grande, o Senhor nesta noite te diz, não te deixarei, meu filho, nem te desampararei, como eu fui com Moisés, com Josué, eu serei contigo. Aliás, era o velho pacto, agora eu estou contigo, eu moro na tua vida. Se ele te desamparasse ou te deixasse, ele teria que se negar. Isso é impossível. Diga glória a Deus. Daniel 3:24-26. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens
soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Amado, eu profetizo que cada um que já tem o sol nascente das alturas na sua vida, o sol da justiça, ainda que esteja passando pelo meio do fogo, está ouvindo hoje uma voz que diz: saí e vinde, saí e vinde. E você vai sair do meio do fogo e chama alguma arderá em ti. Nenhum mal te sucederá, porque junto com você está Emanuel, Deus conosco, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Ele está com você. Ele diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não vai temer mal algum, porque Ele está com você neste vale da sombra da morte. Diga amém. Olha, aquele quarto homem que estava na fornalha é Jesus. O quarto homem da fornalha está na tua vida, e Ele não permite dano na tua vida. Amém? Ageu 1:13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E isto era o passado, eram os profetas. Agora a mensagem no novo pacto é outra. Deus não fala só aos profetas, agora Ele mora em nós e fala diretamente conosco, e nesta noite está falando com cada um que aqui está. Colossenses 1:27, aos quais Deus quis dar a conhecer, Ele quis dar a conhecer a você, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Há um mistério que você conhece agora. Que mistério é este? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você, dentro de você, o Emanuel, que há 2000 anos se fez carne, Deus conosco, agora na manifestação do Espírito, depois de Pentecoste, é Cristo em vós, a esperança da glória. Agora Ele mora no seu espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, e Ele está dizendo: eu sou a esperança da glória na tua vida, eu sou a esperança que você precisa nessa situação. Não entregue a tua vida, não barateie a tua vida, não jogue a toalha, não desista. Eu sou a esperança da glória. A glória de Deus vai se manifestar, a glória de Deus vai ser vista por todas as pessoas à sua volta. Vão ver Cristo na sua vida. Se você está aí mostrando Cristo, eles terão que ver Cristo na sua vida. Diga glória a Deus. Diga: Cristo em mim. Diga: Cristo em mim. Amado, alegre-se com isso. Orgulhe-se de ter Jesus na sua vida. O mundo se orgulha de andar com uma guia aqui no pescoço. O mundo se orgulha de pôr um Agnus Dei. O mundo se orgulha de um time de futebol. O mundo se orgulha de homens. Você tem que se orgulhar do Todo-Poderoso ter escolhido você para fazer morada. Ele escolheu você. Ele mora na sua vida. Orgulhe-se. Isso mesmo, amados, sorri aí. Faça um barulho santo. Exalte a Jesus Cristo. Este é o povo mais feliz da face da terra. Exalte aquele que mora na sua vida e que não deixa o fogo lhe queimar. Aleluia. Amados, nós vemos nestes dias finais show do Roberto Carlos, a noite da virada, ontem Xuxa, e o povo está para quem? Pagando camarotes VIPs. Quanto? Para quem? O que nós estamos fazendo aqui, amados? Este é o nosso camarote VIP. A igreja de Cristo é um lugar de destaque para glorificar a Deus.
para batermos palma, para glorificarmos, para aplaudirmos, para dançarmos, para pularmos como bezerros soltos da estrebaria. Somos livres. Você percebe o que é Natal? É isto que é Natal. Isto aqui é Natal, é falar para o mundo: Jesus nasceu sim há 2000 anos, mas Ele nasceu com o propósito de fazer morada em mim. E Cristo em mim, a esperança da glória. Eu sei para onde eu vou. Quando se fechar o caixão, eu ali não estarei mais. Eu tenho esperança da vida eterna. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe que você não está comemorando e celebrando apenas o Filho de Deus. Você está comemorando e celebrando o Todo-Poderoso, o próprio Deus. Diga, é o próprio Deus. Aleluia. Romanos 8:37. Eu vou encerrar. Em todas estas coisas, porém, somos. Nós já somos, não é que seremos, somos. Somos. Em quantas coisas, igreja? Em quantas coisas? Todas incluem situações difíceis. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio de quem? De um jejum bem feito. De semente de romano, dia 31. De calcinha cor-de-rosa. De pular 3 ondinhas na praia grande. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é, amados? Jesus Cristo fez você e a mim mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores. Aleluia! 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Diga, eu sou um com o meu Deus. 1 Tessalonicenses 1,9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e... Você se converteu, sabe para quê? Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Diga, o meu Deus é vivo e verdadeiro. Diga, Ele me chamou para servi-lo. Diga, glória a Deus. Libera o seu louvor e sirva a Deus com o seu aplauso. Libera o seu louvor, sirva a Deus nesta noite. Diga, glória a Ti, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Se isto não for Natal, não sei mais o que é. 1 Coríntios 3,9. Porque de Deus somos cooperadores. Diga, sou cooperador de Deus. Lavoura de Deus, sou lavoura de Deus. Diga, Deus pode trabalhar bastante na minha vida, sou lavoura. Edifício de Deus sois vós. Diga, edifica a minha vida, Senhor, como te apraz. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ele nos chamou antes dos tempos eternos. Já estava determinado o dia, a hora, a maneira como Ele lhe atrairia, como a luz brilharia na sua vida. Diga com fé, diga, Ele me chamou antes dos tempos eternos. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo. Quem é que vai retroceder aqui? Quantos vão retroceder? Quantos vão prosseguir? Há um alvo para o prêmio. Quem vai para o prêmio? Jesus só tem prêmio para mim e para você, amado. Não tem cajado na cabeça, não. Ele tem prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga, Ele me vocacionou.
Diga, eu tenho uma vocação santa. Segundo aos Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Quem sabe nesta noite, apesar de tanta festa, alguém sente uma fraqueza diante de uma situação. Quem sabe alguém foi injuriado, talvez até para vir para este culto, nas necessidades. Pode ser que haja aqui alguém com necessidades, nas perseguições. Será que há alguém perseguido? Nas angústias, alguém triste. Talvez por amor de Cristo, hoje alguém se entristeceu. Teve que se impor para vir para cá. Quem sabe teve um mal-estar em deixar alguém que não quis acompanhar. Mas a Bíblia diz, porque quando sou fraco, que prazer é esse que a gente sente? É o prazer que está acima de todas estas condições da carne. É o prazer de estar aqui. Porque quando nós conhecemos estas verdades, quando nós somos fracos na carne, por causa da revelação, porque Cristo está em nós, então é que sou forte. Não importa a fraqueza que você esteja sentindo na sua carne, uma dor, um diagnóstico, uma situação que não foi resolvida, saiba, quando você é fraco na carne, porque Jesus nasceu na sua vida, aí é que você é forte. E você foi forte o suficiente para estar aqui esta noite. Diga glória a Deus. Diga, Ele me faz forte pela sua graça. Agora, eu encerro lhe dizendo o seguinte: você precisa ter convicção de que Emanuel é de fato Deus conosco. E se você tem essa convicção, eu vou lhe dizer, não chore mais. Não fique lá num cantinho da sua casa murmurando. Não se tranque no banheiro no meio de uma festa e fique lá como um rato acuado. Não fique lá num cantinho do seu sofá, sabe, aprisionado, chorando, dizendo que você não presta, que você não vale nada, que você é esquecido, que ninguém se importa com você. Não diga isso. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Vamos dizer isso? Diga, Cristo em mim, a esperança da glória. Diga, Ele é Emanuel, Ele é Deus comigo. Diga, Ele é o Natal. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, Jesus é o Natal. Diga, Jesus é o Natal. Pergunte para o irmão que está aí do outro lado, ou atrás de você, já é Natal na sua vida? O sol nascente das alturas já brilhou? O sol da justiça já nasceu na sua vida? Já há Cristo em você? Olha o irmão e diga, Cristo em você é a esperança da glória. Diga, não chore mais. Não murmure. Diga, não se esconda. Não se atemorize. Quando você passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Quando pelas águas, elas não te submergirão. Se é um vale sombrio, amedrontador, Jesus está com você. Há um quarto homem que estava na fornalha, que está agora dentro da sua vida, e Ele já lhe fez mais do que um vencedor. Portanto, nós vamos para o final de ano com a vitória em nossas mãos. Nós vamos para o Réveillon com a vitória em nossas mãos. Nós vamos fazer foguetório, porque nós podemos soltar rojões e foguetes, porque nós temos a quem celebrar, nós temos o que festejar.
festejar, nós temos o que glorificar, nós temos o Rei da Glória, aquele que encarnou na Virgem Maria, porque tinha um plano de vitória na sua vida e na minha vida, e Ele já consumou na cruz esse plano de vitória, e a quem Ele conhece, chama pelo nome, Ele brilha como o sol nascente das alturas, o sol da justiça resplandece, e Ele passa a guiar por caminhos de paz. Somos nós. Somos nós, somos nós. O que Deus tem para nós são caminhos de paz, são caminhos de vitória, são caminhos de vitória, são caminhos de vitória, são caminhos perfeitos, são caminhos retos para os nossos pés, são caminhos que estão brilhando para nós sabermos onde nós pisamos. E você hoje vai celebrar a Jesus Cristo, a partir de hoje, dizendo ao mundo que para mim e para você, Natal é todo dia, porque Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Assim seja, porque assim disse o Senhor. Deus conosco, Emanuel, é Natal, Cristo vive. Celebre aquele que vive e reina em nosso meio. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé. Olha, irmão, por que as pessoas ficam de pé e param de aplaudir? Isso é problema de coordenação motora. Você não tem problema de coordenação motora. Aplauda o Senhor. Quer ver só? Vamos se exercitar. Sente. Levante. Eva! Que o louvor seja constante, contínuo, permanente. Que Deus seja verdadeiramente glorificado entre nós. Amém? Você pode dizer uma palavra a alguém que está do seu lado, mas uma palavra que não fale sem pensar, que brote do seu coração neste Natal. Vamos nos cumprimentar. Fale uma palavra do seu coração. Enquanto os músicos vêm louvar a Deus aqui, o Bispo Raio vem dar a bênção final. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem Jesus na vida tem repertório, tem inspiração, sabe falar do coração alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Aleluia, aleluia. Olha que pessoa linda Deus colocou para celebrar com você o Jesus Cristo aí do seu lado. Olha que pessoa feliz Ele colocou do seu lado. É melhor serem dois, diz a Bíblia. Somos muito mais do que dois. Louvado seja Deus, Bispo Rai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por tanta revelação. Obrigado, Jesus, pelo conhecimento que toma conta dos nossos corações. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado porque é Natal sempre nos nossos corações. Aleluia. Porque Tu estás conosco, Pai, e já nos fez mais que vencedores. Aleluia. Em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, por podermos reunir, Jesus, no Teu nome e declarar que Tu és o nosso Deus, que Tu és Senhor absoluto das nossas vidas, que Tu és o Alfa, o Ômega, o início e o fim de todas as coisas. Sim. Obrigado, Jesus, pelos nossos olhos iluminados. Obrigado pela Tua graça que nos alcançou e fez morada em nossos corações. Sim. Te louvamos, ó Deus, por esta igreja. Te louvamos por mais esta oportunidade. Sim, que Tu nos concedeste de crescer no conhecimento da Tua palavra, glória, no conhecimento dessa graça grandiosa, Jesus, que transformou a vida de todos nós. Aleluia. A vida das nossas famílias, Jesus. Glória a Deus. Agora nós podemos saber, ó Pai, que Tu estás sempre conosco, Jesus, que aquele menino, Jesus, o Deus forte, ó Deus, está conosco, mora em nós e é para sempre. Por isso, ó Deus, não existem situações, ó Deus, de derrota nas nossas vidas.
Ó Deus, aquele que está em nós é maior, e nós podemos, ó Pai, com ousadia, ó Deus, com destemor, enfrentar todas as situações, Sim. ó Deus, e declarar que todos os inimigos Sim, já Pai. caíram aos nossos pés, ó Em nome Deus. de Jesus. Em Ti, ó Pai, nós somos mais que Em nome de vencedores. Jesus. Não existem, ó Pai, impossíveis para Ti. Sim, Jesus. Ó Deus, aquilo que é impossível para os homens É é possível possível para Ti, Jesus. Aleluia. Nós cremos nessa palavra e nela nós nos agarramos, ó Sim, Deus. Pai. Saímos deste lugar, ó Pai, com o nosso coração cheio de vitória, Jesus. Sim, de alegria. Cheio, ó Deus, de honra, Jesus, sabemos que em Ti nós podemos todas as coisas, ó Aleluia. Pai, e sabemos que todos os desafios em Ti, eles são possíveis de Aleluia, acontecer. Jesus. Por isso nós declaramos que o Teu amor, ó Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que recebem esta palavra em seu coração, digam amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. É Natal. Graças a Deus. É Natal. Glória a Deus. É feliz o nosso Natal. Aleluia. Amém. Vamos louvar a Deus. Depois Glória vamos a para o Deus. espaço gourmet. Vamos ter comunhão. Amém? Glória a Amém. Deus. Aleluia. Vamos declarar que o nosso Deus é maravilhoso, é conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Emmanuel, deixou sua glória para estar comigo, morreu numa cruz para estar comigo, Ele venceu o inferno e o diabo, venceu o diabo para estar comigo. O véu se rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro. Diga o nome dele. Diga Emmanuel, 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 Emmanuel. Ele é Deus conosco. Ele está aqui. Ele mora em mim. Ele mora em você. Aleluia. Declare, deixou sua glória para estar comigo. Morreu numa cruz para estar. Declare com toda a sua força. Venceu o diabo para estar comigo. E o véu se rasgou para estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Diga, Emmanuel, 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 Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. As suas palmas com alegria. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ele é o conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. E Ele mora em mim e em você. Por isso declare o nome dele. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Sua igreja declare. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Diga mais alto. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel.
Deus! Aleluia! Aleluia! Vire para quem está ao seu lado e diga: nós podemos ter um Feliz Natal, porque nós conhecemos o verdadeiro Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos! Até amanhã, oração e confissão. Tenham todos um Feliz Natal. Cristo em nós, a esperança da glória. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Boa noite, internautas. Feliz Natal a todos.